Oeste com Elas conversa agora com o vereador Major Palumbo. Ele está com a gente por aqui, ele que é do PP de São Paulo, major do Corpo de Bombeiros. Palumbo está por aqui? Deixa eu ver. Bom dia, bem-vindo, obrigada pela conversa nessa manhã. Bom dia, Adriana. Tudo bem com você? Tudo bem, Juliana, Paula? É um prazer para que a gente possa estar falando com vocês. Confesso que eu estou chateado, viu? Com tudo que aconteceu ali, claro. Mas é difícil, a situação ali bem complicada. Não, tudo bem aqui com a gente também, obrigada, Major, muito chateadas, decepcionadas e preocupadas também com essa falta de responsabilidade para que um evento desse porte aconteça com segurança, tendo em vista que a gente recebe tantas autoridades internacionais e a vida de todo mundo vale igual, né? Mas deveria ter toda essa preocupação por antemão. Como o senhor avalia a princípio esse incêndio que aconteceu na Blue Zone, lá na COP em Belém, no Pará, na tarde de ontem? Olha, Adriana, eu avalio da seguinte forma: a gente tem condições, né, quando a gente faz eventos, né? E o Brasil sempre teve ali uma série de grandes eventos. E quando a gente faz um evento, ou quando a gente vai se colocar para organizar algum tipo de evento, a gente divide no Corpo de Bombeiros entre edificações permanentes, que são os prédios, são os locais onde a gente já tem de forma usual centros de convenções, locais onde você tem uma estrutura, por exemplo, da prevenção contra incêndios. Aí eu posso destacar para você, se você sair do prédio aí onde vocês estão gravando e já entra direto, por exemplo, no corredor do elevador, você já tem lá um hidrante, você já tem instalado extintores, sinalização de emergência. Se você olha para o teto, você tem, muitas vezes, chuveiro automático, você tem controle de fumaça nos prédios mais novos, você tem todos os equipamentos que são instalados normalmente nesses locais de forma permanente, porque é uma edificação que ela já foi feita para poder ali abrigar algum tipo de evento, abrigar o número de pessoas que possam estar em segurança para, por exemplo, quando acontece algum tipo de acidente, isso é verdade mesmo, o ministro falou, é verdade, pode acontecer algum tipo de evento? Pode, principalmente por causa da concentração humana. Mas o que a gente vê normalmente entre edificações permanentes e edificações temporárias, você vê ali uma grande concentração de equipamentos que são instalados para que você possa suprir a necessidade em caso de emergência. Então, por exemplo, eu vi a imagem e a resposta foi rápida. Quando pegou fogo no próprio quiosque ali, naquela parte da Blue Zone, onde você tinha alguns estandes, e quando começou a pegar fogo, a questão ali de menos de 1 minuto, já tinha gente com extintor fazendo a contenção desse incêndio. Só que quando você olha em relação às estruturas, às vezes você tem a necessidade de ter outros tipos de procedimentos, outros tipos de estruturas temporárias, onde você tenha, por exemplo, controle de material de acabamento. O que é isso? Eu vi também, eu não fui ao local, mas eu ouvi bastante algumas pessoas falando sobre o que aconteceu e também das estruturas que possuem ali o local. Quando você tem um controle de material de acabamento, então quer dizer, você joga como se fosse um verniz anti-chama em todas as estruturas onde você tem, por exemplo, a lona onde ali foi foco ali daquela parte do incêndio, você até percebe que ela não tem uma propagação grande. Só que quando você tem estruturas assim, que são estruturas temporárias, elas são mais difíceis de você ter um controle. Você ali tem, às vezes, dificuldade até de você retirar as pessoas. Não estou falando de uma forma crítica, Adriana, você me conhece há muito tempo, sabe que a gente tem que ter ali um olhar técnico. E quando você vai montar estruturas que são temporárias, essas estruturas elas precisam ter ali uma grande quantidade de equipamentos que você tem que instalar num lugar que talvez não tenha a capacidade de suportar tamanha quantidade ali de equipamentos. Então, gerador, por exemplo, parte elétrica, ouvi falar bastante, eu tenho amigos que estão lá trabalhando, falam assim, olha, a primeira coisa que falam aqui é de curto-circuito, de algum equipamento que estava ligado dentro desse stand,
e acabou tendo ali um curto-circuito, iniciou o incêndio. Mas, puxa vida, se você estivesse em algum local que fosse um local permanente, por exemplo, um prédio, uma edificação já existente, poderia acontecer? Poderia. Mas a minha questão é que se você estivesse num local já preparado, você teria respostas dos equipamentos, às vezes sem a intervenção humana. Então, um chuveiro automático poderia ter sido aplicado caso você tivesse nos pavilhões aqui, dando um exemplo, nos pavilhões aqui em São Paulo, onde você tem as estruturas de chuveiro automático, de extração da fumaça, de sinalizações de rotas de fuga. Então, são essas coisas que ficam difíceis quando a gente monta toda uma estrutura dentro de uma estrutura temporária. Então, eu não vi nenhum ponto, por exemplo, eu sei que lá tem alarme, mas será que o alarme funcionou? Por que ele não funcionou? Então, o hidrante, será que tinha um hidrante? Porque hidrante você tem que ter água, uma grande quantidade de água para você ligar as mangueiras de incêndio para você apagar. O incêndio propriamente dito, que esse daí foi um incêndio que aconteceu, foi combatido no início com extintores? Foi, mas ele se propagou muito. Então, algumas falhas foram apresentadas no controle de material de acabamento. Todos os materiais que estavam ali dentro dos estandes eram anti-chamas. É algo que a gente precisa agora, né, tomar todo o cuidado do mundo. Eu já participei de eventos desses aqui em São Paulo, e aí todas as equipes acabavam tendo ali uma participação na prevenção aos incêndios. Então, hoje, se for funcionar a COP, tem que passar em todos esses lugares. Dá uma olhada, o que você tem de equipamento aí? Isso é um trabalho que os bombeiros possam fazer, que eles fazem vistoria, possam retirar essas estruturas para que você não tenha chance, por exemplo, de ter uma propagação do incêndio, pelo menos aí o que aconteceu até o momento de informações por curto-circuito. Quer dizer, muitos equipamentos ligados e sobrecarregados nas fiações instaladas do próprio sistema, de todas as tendas, de todas as estruturas temporárias aí instaladas, que possivelmente não suportam a grande quantidade de demanda de equipamentos. Falaram para mim, a pessoa que eu tenho contato, que ela está trabalhando na COP, falaram que tinha um micro-ondas dentro do stand. Então, o micro-ondas é um equipamento que consome grande potência, e se ele não estiver dentro de uma instalação correta, pode acontecer uma faísca. Essa faísca gera ali um superaquecimento dos fios. Se ele encostar no material combustível, que não poderia ter ali, você tem um controle de material de acabamento com esses vernizes anti-chama, com todas as condições para que você não tenha, por exemplo, a possibilidade de propagação. Inclusive, pode ser aplicado isso em sofá, em cadeira, enfim, materiais até de decoração. Existem aí as possibilidades e as aplicações, mas infelizmente aconteceu essa falha, né? Eu fico chateado porque a gente tem a possibilidade, existem muitas estruturas e muitos meios para que possam ter ali uma prevenção aos incêndios. E ali a minha questão pessoal é essa, que a questão onde você vai ter um evento tão grande, você montar estruturas que são temporárias, né? Então, eu vejo que a gente poderia evoluir um pouquinho mais nesse quesito, viu, Adriana? Major, bom dia. Eu concordo com o senhor, mas aí a pergunta fica, né? A empresa que ganhou para fazer esse evento, que foi sem licitação, ela tomou conta de tudo isso, entende? Porque fica um questionamento, né? Como o senhor falou, a possibilidade do incêndio ter começado por causa de um forno micro-ondas, né? E aí tinham alguns estandes de alimentação no local. Eu pergunto para o senhor, quais cuidados a turma que montou, né, essa estrutura, eles podem ter subestimado nesse ponto? Daqui a pouquinho o Major responde, deu uma falha na nossa ligação com ele. Enquanto isso, a gente dá uma olhadinha aqui em algumas das imagens, né, do local, logo após o incêndio, a chegada do Corpo de Bombeiros a essa área da Blue Zone, na organização, né, no
na estrutura toda da COP30, chamas bastante altas. Major pode observar para a gente isso, né? Porque os organizadores tentaram minimizar em entrevistas logo após a ocorrência, dizendo que foi algo muito pontual, local, que foi rapidamente controlado, mas as chamas foram bastante grandes, poderiam ter se espalhado com grande rapidez, tendo em vista esse material também do toldo. Então, de volta por aqui com a gente, Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros. Major, não sei se você chegou a ouvir a pergunta que a Julie fez para você. Chegou a ouvir? Senão, a gente refaz ela aqui. Ela poderia... Ô, Juliana, pode fazer de novo? Caiu a conexão aqui. Então, como o senhor falou, a possibilidade do incêndio ter começado, né, em um forno micro-ondas, né? E também tinham lá alguns estandes de alimentação no local. Quais cuidados, né, podem ter sido subestimados, né, pensando nesse incêndio? Olha, Juliana, em relação à estrutura, e quando a gente tem mais de 80% dos incêndios que acho que o Corpo de Bombeiros acaba atendendo diariamente, eles são de curtos-circuitos por sobrecarga de energia. Quer dizer, você tem um fornecimento de energia que chega através das fiações que eles não suportam os equipamentos que estão sendo ligados. Então, eu acredito que ali devam ter muitos equipamentos que consomem grande potência. E isso faz com que você tenha, às vezes, um sobrecarregamento de todos os circuitos elétricos e também, depois, o superaquecimento dessa fiação. E se ela encosta, por exemplo, num papel, encostou num papel e começou a pegar fogo, ele vai se propagar ali até que você tenha a extinção desse fogo, desse princípio de incêndio, aí até que você tenha depois essa propagação para outros equipamentos. Eu, por exemplo, eu estava ainda no Corpo de Bombeiros quando pegou fogo no Museu da Língua Portuguesa. Vocês estavam juntos, a Adriana também, eu lembro dela cobrindo lá aquela situação toda. E o que aconteceu naquele momento? A edificação, ela tem ali todo o seu papel de proteção contra o incêndio. O problema é que quando você coloca alguns tipos de materiais, combustíveis, dentro da estrutura, e isso tem que ser corrigido pela administração da feira. Não permitir que você tenha tamanha quantidade, às vezes, de materiais combustíveis, tecidos, decoração, algo que não tem ali, em relação à norma, a devida proteção, Juliana. Entende? Pois é, mas assim, todo mundo está olhando isso que está acontecendo, né, Major? Depois de tantas coisas erradas que estamos vendo acontecer na COP, e agora, para fechar com chave de ouro, agora temos também um incêndio no currículo da COP30. Que mensagem o senhor acha que fica para o mundo com esse incêndio? Eu vi diversos jornais do mundo inteiro, Reuters, BBC, New York Times, divulgando o que aconteceu. Como pode ser visto como algo pontual, que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo, ou o pessoal pode ficar com o pé atrás com as delegações estrangeiras participando de novos eventos aqui no país? Olha, eu tenho amigos do Corpo de Bombeiros do Pará, eu tenho certeza que eles estão fazendo o trabalho que colocaram ali para que eles pudessem desenvolver essa missão da melhor forma possível. E eu não coloco ali algum problema em relação às equipes de emergência, que ontem eu achei que eles foram bem no momento da resposta, foram rápidos na resposta, tiraram as pessoas dali, ajudaram de alguma forma. Agora, essa é uma questão até pessoal, Juliana. Eu vejo que grandes eventos, a gente tem muitas oportunidades de deixar um legado. O que é um legado para mim? O legado para mim é você montar toda essa estrutura que a gente está vendo aí no vídeo que vocês estão mostrando, que são estruturas temporárias, que são estruturas de lona, que são estruturas, assim, quando você fala lá para fora, o cara fala assim, vocês estão de brincadeira, como é que vocês vão fazer algo tão grandioso dentro de umas estruturas de lona? O legado que eu acharia que deveria ter sido feito desde o início, quando foram ali escolhidos, quando foi escolhido o Brasil e principalmente quando escolheu a própria cidade, uma cidade que ali maravilhosa, a ideia é boa, né? Para mim, é uma ideia boa. Vou colocar lá na Amazônia para que eles possam falar a respeito disso. Mas que legado, por que não construiu, então, uma grande área
para que pudesse ser feito ali a COP, utilizasse as estruturas depois para que montasse ali um hospital, uma universidade da Amazônia, sei lá, qualquer coisa, que montasse um conjunto habitacional depois, que montasse alguma coisa que deixasse um legado para a cidade. Por quê? As estruturas foram feitas de forma temporária, colocaram ali de forma onde você tem ali corredores gigantescos, né? Dá para ver aí pelas imagens, mas, puxa vida, será que a gente não podia, nesse momento, deixar um legado, pelo menos para Belém? Será que não poderia ter sido feito algo que entraria depois na mente lá das pessoas, ajudaria na pauta, que é uma pauta importante? A COP é uma COP de cobrança das ações. O que nós vamos fazer em relação a toda a parte ambiental, as exigências ambientais? É isso que eles estão lá discutindo. Não poderia ter sido feito algo montado com o objetivo de deixar um legado? Olha, conseguimos comprar várias ambulâncias, conseguimos comprar vários carros de bombeiros novos, conseguimos deixar um hospital, conseguimos deixar ali algo para que depois a cidade possa usufruir disso. Então, essa a minha chateação. Eu fico chateado com isso, pelas vítimas que ficaram feridas, né, inalação de fumaça que teve ali no local, as estruturas ali que acabaram sendo danificadas. Então, eu vejo ali que a gente poderia avançar e fora do país. Já tive a oportunidade de ir em feiras fora do país, e são estruturas ali montadas, onde você tem, sim, grandes ali edificações que são próprias para isso, que elas não vão ter que adaptar nada, não tem que ter um jeitinho de montar alguma coisa, para que você possa deixar ali algum tipo de legado, viu, Juliana? Essa é a minha mensagem. Eu acho que a gente perdeu a chance de deixar um legado a respeito de tudo que aconteceu, para que você, depois, a população pudesse usufruir dessas estruturas que poderiam ali ser construídas com o objetivo de não deixar a gente numa situação como essas daí. Tendo cenas lamentáveis como essa aí, a cereja do bolo final, terrível. Tem toda razão, Major. Não fica herança positiva nenhuma para a população e nem com relação à própria cúpula, à conferência, uma vez que a gente acompanhou protestos de indígenas também mais de um dia, inclusive um deles com violência, seguranças feridos, dizendo que não estamos participando dos acordos climáticos principais, estão falando muito de nós, das nossas vidas e não estamos incluídos nisso, os preços das instalações, pouca gente com mais limite financeiro podendo participar, enfim, uma sequência bastante grande de falhas. Major Palumbo, obrigada pela participação por aqui, excelente sexta-feira, e deixo aqui também o Instagram do Major, que é bastante ativo, posta muitos assuntos relacionados aos temas importantes do nosso dia a dia, do trabalho que faz também como vereador. Grande abraço. Um abraço, Adriana, Juliana, Paula. Bom dia. Bom dia, até uma próxima, viu? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.